1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, o tema da nossa mensagem de hoje é as 3 características inegociáveis do cristão. 1 Coríntios 15, versículo 58, a palavra do Senhor diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Fala conosco, Senhor, através da tua santa palavra, assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de a gente entrar especificamente nesse versículo, já que a gente leu só um versículo, a gente precisa entender o contexto do que está acontecendo aqui antes de chegar nesse versículo. Aqui no início do capítulo 15, Paulo está exortando os irmãos cristãos, como nós, a igreja da cidade de Corinto, porque muitos daqueles irmãos estavam deixando de acreditar que ressurreição de mortos não existia. Então aí você pode pensar, mas será que isso é algo assim tão grave? Sim, é muito grave. Olha aqui no versículo 12, que é no 15, versículo 12. Olha aqui o que estava acontecendo. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também a vossa fé. Então, era um assunto muito sério que estava acontecendo dentro da igreja, porque as doutrinas agnósticas estavam entrando em muitas igrejas, o gnosticismo de maneira muito forte, e as pessoas estavam começando a mudar a sua fé, aquilo que o apóstolo Paulo tinha ensinado à igreja. Quer ver um exemplo, uma coisa que o gnosticismo estava ensinando ali pelos idos de 70 a 80 depois de Cristo? Eles estavam ensinando nas igrejas o seguinte: o corpo, a matéria, é má e pecaminosa. Logo, se a matéria é má e pecaminosa, e vocês afirmam que Jesus é santo, então Jesus não pode ter tido um corpo humano. Se Jesus não teve um corpo humano, ele não morreu na cruz. Se ele não morreu na cruz, então não teve ressurreição e não existe cristianismo. Simples assim. Essas ideias estavam começando a entrar nas igrejas. E no meio desse contexto, alguns cristãos vão até o apóstolo João, com seus 90 anos de idade, exilado na ilha de Patmos, e eles dizem: João, parafraseando, você está aqui de boa, preso aqui nessa ilha, curtindo a sua prisão, o seu exílio, mas lá fora a coisa está feia. As igrejas estão sendo destruídas com essas ideias e com essas ideologias que estão entrando lá, que Jesus não teve corpo, não teve crucificação. Então, quem é Jesus? Porque você andou com ele, você é o último dos apóstolos vivo. Então diz pra gente quem é Jesus, escreve alguma coisa. E é nesse contexto que o apóstolo João então escreve o 4º evangelho, ressaltando a divindade de Jesus, a humanidade dele, mas também a divindade. Ok, isso foi depois, um pouco de tempo depois com o apóstolo João. Nesse contexto aqui, a igreja já sendo bombardeada, ela estava aprendendo por novas pessoas que chegavam na igreja dizendo: não, ressurreição, isso não tem nada a ver, isso aí é um assunto que é viagem da cabeça de vocês. Tanto é verdade que esse assunto era um assunto, por exemplo, para nós hoje cristãos, falar de ressurreição, todos nós cremos, é verdade ou não é? Todos nós cristãos cremos em ressurreição. Agora, naquela época, isso era um assunto difícil, que tem uma passagem muito interessante, quando o apóstolo Paulo, ele consegue uma oportunidade de falar de Jesus no Areópago, ele estava lá, um monte de gente ouvindo, e ele está falando sobre Jesus, está todo mundo ouvindo. Quando ele toca no assunto ressurreição, as pessoas interrompem ele e dizem: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Depois a gente ouve mais sobre esse assunto e não deram mais bola para Paulo. Então era um assunto tenso falar naquela época sobre ressurreição. Mas o apóstolo Paulo estava dizendo aqui para eles: vocês não podem se deixar influenciar por essas novas ideias, ideologias e doutrinas que estão surgindo. Eu não ensinei para vocês que houve ressurreição, o Cristo ressuscitado não falou comigo, tudo que eu ensinei para vocês foi o Cristo ressuscitado que me ensinou. Se Jesus não ressuscitou, então a fé de vocês é vã. Então esse é o contexto do que Paulo estava lá carinhosamente corrigindo aquela igreja, mostrando que eles deveriam sim crer na ressurreição. Agora, falando sobre nós, quase 2000 anos depois, nós cremos e esperamos o arrebatamento,
para encontrar com Jesus ressuscitado. Quantos creem e esperam por esse momento? Todos nós. Se somos cristãos, cremos que Jesus morreu, mas ressuscitou e que vai voltar para nos buscar. Esse versículo 58 é um versículo que mostra as características que Paulo disse que aquela igreja deveria ter para esperar a volta de Jesus, as mesmas características que nós, igreja de Jesus, 2000 anos à frente, precisamos ter. Então, sobre isso que em poucas palavras eu quero falar nessa noite, sobre essas 3 características que todos os cristãos precisam ter e jamais negociá-las. Amém? Início do versículo 58, o apóstolo Paulo diz: irmãos, sejam firmes. E essa é uma característica que todos os cristãos precisam ter, firmeza. Vamos falar junto essa palavra, qual é a característica? Firmeza. Irmãos, sejam firmes. Essa palavra no grego, fui buscar lá o sentido mais profundo ainda dela, e para minha surpresa positiva, o significado dessa palavra firme significa imóvel. Ou seja, ser firme é ser alguém que não se mexe, alguém imóvel. Pode acontecer o que for, essa pessoa está lá imóvel. Ser firme é ser decidido, é não vender a sua fé. Quando nós olhamos a história falando sobre os discípulos, todos eles, sem exceção, foram martirizados pela sua fé. Todos eles. O interessante é que quando Jesus foi martirizado, todos fugiram, menos João, que ficou lá assistindo. Mas depois que esses homens foram cheios do Espírito Santo, todos eles não negaram a sua fé e foram martirizados. A tradição diz, inclusive, que o apóstolo Pedro, sendo Pedro, foi crucificado, mas não de maneira comum. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de ser crucificado como Jesus. Bem Pedro isso mesmo, né? Até o final da vida, Pedro sendo Pedro. Ou seja, eles decidiram não abrir mão da sua fé, não venderam a sua fé. Trazendo e aplicando para nós, irmãos, não negocie a sua fé. Não negocie aquilo que você aprendeu. Não negocie o velho evangelho, e quando eu digo velho, não no sentido de ultrapassado, mas no sentido de que você já aprendeu muitas coisas de Deus quando você era criança. Talvez aqui alguns tiveram a oportunidade, o privilégio como eu, de crescer na casa do Senhor, outros conheceram Jesus no meio do caminho. Não importa como você encontrou com Jesus. O apóstolo Paulo conheceu Jesus já com a sua meia idade. Alguns conheceram Jesus sendo criancinha, não importa em que momento você conheceu Jesus. A partir do momento que você o conheceu, e a palavra do Senhor foi começando a entrar no seu coração e na sua mente, certamente você começou a receber muitos ataques para negociar a sua fé. Certamente o mundo começou a dizer para você: não é bem assim. Quando você aprendeu aquelas coisas lá da Bíblia, era tudo muito ferro e fogo. Então, não precisa ser como você aprendeu. Não era daquele jeito, dá para a gente flexibilizar. E essa palavra flexibilizar, ela é todos nós na vida temos que ter jogo de cintura e flexibilizar muitas coisas, só que a palavra de Deus, ela não pode ser flexibilizada. Você flexibiliza a maneira como você trata as pessoas, você flexibiliza às vezes até a maneira como você fala com seu filho, com outra pessoa. Ok, você tem que ter realmente jogo de cintura no dia a dia, mas a palavra de Deus não pode ser flexibilizada. Porque muitas pessoas têm feito isso para continuar vivendo uma vida de pecado e uma vida distante de Deus. E essas pessoas pegam trechos da Bíblia, flexibilizam, interpretam de uma outra maneira para viver um evangelho personalizado, que não existe, obviamente. Quando a gente abre, irmãos, mão de uma coisa, naturalmente a gente não vê problema em abrir mão de outras coisas também. Quando você começa a flexibilizar alguma coisa no reino de Deus, daqui a pouquinho você vai estar flexibilizando um montão de coisas. A Bíblia diz em Salmo 42:7 que um abismo chama outro abismo. Isso na prática quer dizer que quando uma pessoa ela começa a andar aqui na beirinha e ela cai no abismo, na prática, grande parte das pessoas, em vez de subir de volta, cada vez vai cavando mais fundo e vai procurando mais abismos. Na prática, infelizmente, é assim. Então, quando a gente começa a ceder, quando começa a flexibilizar aquilo que a gente aprendeu, quando a gente começa a não ser firme com a palavra de Deus e viver o que nós aprendemos,
a gente começa a chamar um abismo seguir o outro abismo. Tem em Lucas 12, 4, um versículo muito interessante, que diz assim: e digo-vos, amigos meus, Jesus falando, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Porque muitas pessoas deixam a firmeza por causa da perseguição e dos ataques. Quantas pessoas começam bem, começam firmes, começam constantes, mas quando começa a vir a perseguição por ser um filho de Deus, ou por querer viver uma vida para agradar a Deus, muitas pessoas começam a ceder, deixar a firmeza de lado. Aí vem Jesus e diz: não temam aqueles que podem simplesmente matar o corpo, porque depois disso eles não podem fazer mais nada. Jesus estava sendo até muito enfático para dizer que mesmo que toquem no nosso corpo, não podem tocar na nossa alma, não podem tocar na nossa fé. Satanás tocou no corpo de Jó, mas não levou a vida de Jó. Pelo contrário, Jó se aproximou ainda mais de Deus, mesmo que depois Satanás tenha tocado no seu corpo. Ou seja, nada pode abalar a nossa firmeza. Mesmo que nos persigam, mesmo que nos machuquem, mesmo que façam coisas contra nós, porque é isso que fazem contra os cristãos, permaneça firme. Porque se a cada cristão perseguido nos países que tem fora, eles desistissem, o evangelho não ia crescer como tem crescido em muitos países que sofrem perseguição. Graças ao nosso bom Deus, que tem muitos cristãos firmes ao redor do mundo, mesmo passando perseguição, continuam firmes. Falei aqui algumas semanas atrás, um país que o evangelho não para de crescer. Sabe onde é? China. Por incrível que pareça, humanamente falando, você pode dizer como é que o evangelho pode crescer na China comunista, onde tudo é vistoriado, onde as igrejas, quando tem igreja, o que é falado dentro da igreja é controlado pelo governo. Pois bem, é no meio dessa confusão toda que existe uma igreja subterrânea, uma igreja underground, uma igreja que se reúne nas cavernas, uma igreja que se reúne em lugares fora da vista do governo, e esse evangelho lá não para de crescer, porque são pessoas que permanecem firmes, mesmo no meio de grande perseguição. E como aqui no Brasil, irmão, sendo bem sincero, a nossa perseguição aqui no Brasil, ela é muito serena, se comparada às perseguições de outros países. Por isso que nós temos, infelizmente, muitos cristãos que não são cristãos raiz, então, como a gente diz, cristão Nutella, que diz que é cristão, mas na primeira perseguiçãozinha não consegue se manter firme. Infelizmente, nós temos muitas pessoas assim em nosso país. Você pode perguntar então, talvez, pastor, como é que a gente faz então para ser firme? Eu quero ser firme. Eu estou querendo seguir Jesus, eu quero ser firme, as coisas do dia a dia tentam me colocar para baixo, tentam abalar a minha firmeza. O que eu preciso fazer para conseguir ser firme? Romanos 12, 11, 12, projeta para a gente. É um versículo muito especial que pode responder essa nossa pergunta. Como é que a gente consegue ser firme? Romanos 12, 11 diz: nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Se pudermos sintetizar em 5 sentenças, sintetizaríamos dizendo: seja fervoroso, sirva ao Senhor, se alegre com as promessas de Deus, seja paciente na tribulação e não pare de orar. E se isso for o seu estilo de vida, você vai conseguir ser firme. Só que tem muitas pessoas que não conseguem ser fervorosas. Fervorosas é alguém cheio do fogo do Espírito Santo. O Evangelho, irmãos, ele não é simplesmente uma história que você lê e você aprende aquela história e você grava aquela história. Não, o Evangelho, a palavra do Senhor, ela é poder de Deus, o Evangelho é poder. Então não tem como a gente ser crente que não é fervoroso. E ser fervoroso, irmãos, eu não estou falando de manifestação física. Tem o crente que gosta de rodar, que gosta de pular. Tem o crente que gosta, como diz a música, né? Deixa o menino rodar. Se ele se manifesta, não é minha praia, mas se a pessoa se manifesta dessa forma, deixa. Tem o crente que canta com as 2 mãos levantadas e grita e tal, e tem já um mais quietinho. Então não estou falando de manifestação física, porque cada um se expressa e se manifesta de uma forma. A nossa igreja, infelizmente, não tem a característica de dar uns glória a Deus, aleluia. Eu digo infelizmente mesmo. Eu ficaria muito feliz se tivéssemos essa característica aqui. De vez em quando alguém soltar um glória grandão. Sinto falta do meu pai dando uns gritos aqui de glória. Nós não temos essa característica, outras igrejas têm. Então ser fervoroso não é a parte física da coisa, mas é o coração cheio do fogo do Espírito Santo.
E aí vai se manifestar de cada pessoa diferente. Então, se você quer ser firme, não viva um evangelho apenas de letras. Você precisa ansiar por ser fervoroso no Espírito, por ser alguém cheio do fogo de Deus no seu coração. Sirva ao Senhor, se alegre nas promessas, tenha paciência na tribulação e não pare de orar. Além de ser firme, aqui no versículo 58, o apóstolo Paulo diz: sejam firmes, mas também sejam constantes. Essa palavra em grego, constante, ela significa fixo e imutável. O firme significa imóvel. O ser constante significa fixo e imutável. E tenho para mim, irmãos, agora já momento de desabafo. Eu tive o privilégio de ser cristão desde pequenininho, desde criança na casa do Senhor. E para mim, olhando a trajetória dos cristãos com quem eu convivi, na minha opinião, talvez esse seja o maior problema de muitos cristãos: a inconstância. A inconstância ela é terrível, porque a inconstância ela bloqueia o agir de Deus na vida da pessoa, na vida da igreja e na vida de todos que convivem com aquela pessoa, porque a inconstância ela nunca deixa a gente saber se a gente pode ir além ou se a gente vai em algum momento retroceder com aquela pessoa, porque uma pessoa inconstante a gente nunca sabe como vai ser a reação da pessoa. Exemplo, uma pessoa, tem gente que é inconstante nos cultos, tem gente que vem um culto por mês, tem gente que vem um culto a cada 15 dias, tem gente que nem vem ao culto, né? Eu acho impressionante isso, como é que a pessoa diz que é membro da capela e não vem ao culto. Eu não consigo entender isso, né? É uma inconstância muito grande. Inconstância nas orações, inconstância na obra de Deus, inconstante nos dízimos e ofertas e outras coisas, muda a todo instante. Dessa forma, nem Deus, nem as pessoas podem contar com essa pessoa, porque a pessoa ela é inconstante o tempo todo. E uma característica que eu tenho visto ao longo dos anos da inconstância é que geralmente quando a pessoa está na fase de estou disponível, pode contar comigo, essa pessoa ela está lá e faz tudo, e é tudo, e está presente em tudo, e ajuda em tudo, e todo mundo se empolga com aquela pessoa, mas de repente, no alto da montanha-russa, simplesmente o carrinho de montanha-russa cai e vai para o extremo oposto. De repente você não consegue mais achar a pessoa, não atende ligação, some e ninguém sabe mais nada da pessoa, sumiu do mapa. Aí passa um tempo, do nada, não sei o que acontece, de repente a pessoa aparece lá no alto da montanha de novo. Pastor, estou aqui, estou de volta, conta comigo, estamos juntos. Eu falo, a gente não sabe como é que lida com pessoa assim. Ora, está lá em cima, some, depois volta. Inconstância, e inconstância é muito difícil, irmãos, porque a gente não sabe como lidar, a gente não sabe como tratar, não sabe como conversar. Já falei isso aqui diversas vezes. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Ela é o que, irmãos? Uma maratona. Na corrida de 100 metros, para quem não ouviu ainda, a pessoa que quer servir a Jesus vivendo numa corrida de 100 metros, ele sai desesperado e querendo fazer tudo. Quer estar na igreja 8 dias por semana, quer ganhar o mundo inteiro em uma semana para Jesus. E é um fervor assim que a gente fala, uau, que coisa linda, maravilhosa. Mas dura um mês, irmão. Aí no mês seguinte tu procura o cara, cadê o cara? Sumiu. E todo aquele fervor, acabou o gás na corrida de 100 metros. Já a vida cristã, ela é uma maratona. Você vai devagar e sempre, mas você não para. Não para. A vida cristã não pode parar, irmãos. A verdadeira vida cristã é você se entregar para Jesus e viver para Ele, sem ficar o tempo todo olhando para trás e dizendo, eu acho que eu vou parar, eu acho que eu vou retroceder, eu acho que eu vou parar de servir ao Senhor, eu acho que eu vou entregar meu ministério, eu acho que eu vou parar. E tem gente que vai vivendo assim, inconstante. E aí vem o apóstolo Paulo com toda simplicidade e profundidade sempre diz, seja firme, mas também seja constante. Não viva nessa montanha russa. Não, pelo contrário, se você quer viver lá em cima, então viva lá em cima. Se quer viver lá embaixo, então viva lá embaixo. Aliás, o Apocalipse fala isso, né? Quem dera você fosse frio ou quente. Mas você está escolhendo viver no morno. Não é o que Deus quer para a nossa vida, que nenhum de nós sejamos mornos. Pelo contrário, o que Deus espera é que sejamos fervorosos no Espírito, firmes e constantes. Quando você entende essa palavra? Amém, irmãos? Que Deus possa contar com você em todos os momentos. Ele precisa que você esteja pronto para ser usado por Ele
em todo momento, em todo lugar, e não apenas quando você está no alto da montanha-russa. Ele quer que usar você em todos os momentos. Constância. Ele quer te usar para orar pelos enfermos, em qualquer dia, em qualquer lugar. Ele quer te usar para pregar a palavra dele em qualquer dia, em qualquer lugar. Tem dias que você não vai se sentir tão bem, tem dias que você vai estar meio para baixo. Deus sabe disso, e mesmo assim Ele quer contar com você. Não tem uma agenda onde Deus vai marcar ali, não, eu posso usar o meu servo do dia 7 ao dia 14, porque nesse dia ele está top. Mas do dia 15 ao dia 22 é o baixo da montanha-russa. Aí ele some, esquece de mim, esquece da igreja, esquece, então não posso usá-lo nessa parte. Não existe isso, irmãos. O que Deus quer é que sejamos constantes. Deus quer contar conosco como amigo todos os dias, e não apenas alguns dias. Além de ser constante com Deus, há o desafio de nós sermos constantes também com o próximo. Isso significa estar disponível em todos os momentos, para rir ou para chorar. Feliz é aquele que tem um irmão ou irmã constante, em que você sabe que pode ligar a qualquer momento e essa pessoa vai te atender. Agora, quando uma pessoa é inconstante, você nunca sabe como é que vai ser a ligação que você vai fazer. Porque a pessoa talvez pode te dizer, estou mal, não quero falar com ninguém. Ou então, enfim, não te dá bola, mas uma pessoa constante, ela sempre vai estar disposta a te ajudar. Agora, irmãos, vamos ser bem sinceros, ser constante para o próximo é tão difícil. Por que é difícil? Porque todos nós já temos nossos problemas pessoais. E além de administrar os nossos problemas pessoais, Deus muitas vezes permite que cheguem para nós, todos nós, pessoas com problemas sérios e está precisando de você. E se você é firme e constante, você vai estar ali como uma rocha para ajudar essa pessoa. Hoje, irmãos, eu fui provado hoje nisso que eu estou falando. E olha como é que Deus faz. Eu estava hoje ali revendo melhorando a pregação, colocando alguns pontos a mais. Bem neste momento, eu recebi uma mensagem de São Paulo. Eu falei, São Paulo deve ser cobrança, né? São Paulo sempre é cobrança, né? Mas era uma mensagem no WhatsApp e eu falei, ouço, não ouço. Tá bom, vou ouvir. Aí quando eu vi, olha que interessante o que aconteceu hoje. Era uma pessoa travesti, era um homem, e usando um nome lá de mulher, e falou assim, eu estava procurando ajuda desesperadamente na internet. Achei o site dessa igreja aí, e tinha esse telefone aí. Eu queria que o pastor dessa igreja me ajudasse. Eu falei, mas meu Deus do céu. E aí a mensagem veio assim primeiro. E aí eu entrei num pequeno conflito que eu falei, Senhor, eu não posso agora, eu estou preparando a pregação, eu tenho que ouvir as músicas do ensaio, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não posso. Aí fiquei naquele conflito, fiquei aqueles minutos de conflito comigo mesmo. E aí na mesma hora veio a lembrança da parábola do filho pródigo, quando o levita e o sacerdote, por terem muitas coisas para fazer, deixa o pobre lá que apanhou, e vem o samaritano e pega. Eu falei, tá bom, senhor, vamos lá. E eu falei, o que eu posso te ajudar? E ela disse, estou com fome. Ele, né? Estou com fome, preciso comer. Eu falei, então tá bom, vem aqui na capela, eu já ia ligar para a Sueli, a Sueli traz aí tudo que é cesta básica, vamos ajudar. A pessoa, não, você não está entendendo, eu moro em São Paulo. Eu falei, tá, mas eu moro em Belém. E a pessoa disse, tá, eu estou com fome. Como é que a gente faz? Eu falei, pronto, como é que a gente faz? Parei, pensei e falei, Senhor, tantas vezes a gente já na igreja, a gente já ajudou pessoas que usaram o dinheiro para outras coisas, e que se nós não vigiarmos, irmãos, o nosso coração vai endurecendo com relação a isso. Eu não sei se todos sabem, mas talvez não, a maioria talvez não saiba, poucos acompanharam na época, quando nossa igreja não tinha feito nem essa reforma ainda, chegou aqui para a gente um casal eu não lembro se eles eram moradores de rua, mas situação de vulnerabilidade. E pediram dinheiro, a gente não deu dinheiro, mas a gente falou assim, olha, faz o seguinte, demos comida, eles voltaram de segunda vez, terceira vez, quarta vez, e depois eu falei, cara, faz o seguinte, capina isso aí tudinho que eu vou te dar um dinheiro. Porque meu senso de justiça não deixava dar esse dinheiro à toa para ele, e quando eu vi que ele tinha a possibilidade de trabalhar. Pois bem, ele capinou, tal, olhou como era a capela, 2 dias depois a gente chega na capela, tinham roubado tudo. E a gente descobriu que foi por causa daquela pessoa, né? Então o coração vai endurecendo, e depois eu passei um bom tempão sem querer ajudar ninguém, aí Deus veio me quebrando, e aí chego hoje, nesse momento, com essa ligação dessa pessoa que se identificou como travesti. Eu falei, Senhor, e se eu mandar esse dinheiro e ele usar com droga, usar com outras coisas? E eu fiquei no conflito. E a resposta que eu recebi do Espírito Santo é, você não tem controle sobre isso. Faça o que Jesus faria. Eu falei, ai Senhor, tá bom. Mandamos uma oferta para aquela pessoa,
fiz uma oração e achei muito bacana. Na mesma hora ele me mandou a foto da cesta básica. Eu fui aqui do lado, comprei a cesta básica, só não tinha leite. Ou seja, já entendi que queria o leite, mas eu já não tinha mais como mandar. E por que eu fiquei pensando sobre isso? Que eu falei, olha que interessante, eu aqui em Belém, fazendo a pregação aqui para pregar lá para a nossa comunidade, uma pessoa travesti de São Paulo descobre o nosso telefone e manda um pedido de ajuda. E eu falei, Senhor, é assim que todos nós temos que viver, prontos para ajudar qualquer pessoa em qualquer momento. Se a gente for ficar escolhendo quem a gente vai ajudar, irmãos, a gente vai ajudar só aqueles que não dão trabalho para a gente. A gente vai ajudar aqueles que a gente acha que é menos problemático, que é o mais bonitinho, que é o mais cheirosinho. Mas a gente tem que ajudar quem Deus colocar ao nosso redor. E se nós formos sensíveis, a gente vai descobrir que tem muita gente ao nosso redor precisando de ajuda. Não é pouca gente não, gente, é muita gente. No nosso trabalho, na nossa rua, em todos os lugares. O Ministério de Evangelismo que tem ido quase que quinzenalmente, mensalmente fazer as atividades de evangelismo, se eles forem parar para ouvir a história de cada um deles, como já fazem, mas se for ouvir a história de cada um deles, dali vai se dar um desdobramento de muitas outras pessoas que precisam de ajuda também. E é assim a nossa vida. Nós temos que ser constantes com Deus e constantes com o próximo, para que o próximo possa olhar para nós e enxergar pessoas que estão disponíveis a servir e ajudar a qualquer momento. Além de ser constante com Deus e com o próximo, seja constante com a obra de Deus também. Me permita falar isso, irmãos, não falte aos cultos, não falte às atividades da igreja. Exerça o ministério na casa do Senhor e não desista do ministério quando as coisas ficarem difíceis. Não pode ser dizimista e ofertante no mês e no outro mês não. O sustento da igreja conta com cada um de nós. Constância nisso também. A gente tem uma característica aqui na capela, agora personalizando um pouco mais, né? A gente tem uma característica aqui na capela, a gente tem uma característica boa e uma característica ruim, já que estamos em casa hoje sem visitante, né? Uma característica muito boa que nós temos aqui é essa flexibilidade e facilidade de lidar com diversas doutrinas, né? Temos aqui irmãos e irmãs oriundos de diversas denominações e convivemos bem e não deixamos de nos aprofundar no ensino doutrinário por causa disso, não, pelo contrário, a gente aprendeu a conviver com as diferenças. Isso é um ponto alto da capela, um motivo de grande alegria. Em contrapartida, tem também uma coisa muito estranha, é que justamente a pessoa ela vem, talvez com aquele senso ainda de que, mas a minha igreja, lá da minha cidade, que eu tanto amo, meu pastorzinho amado, lá da outra igreja, que eu amo aquele pastor lá, esse aí não, aquele pastor eu amo, e aí eu dizimo lá, eu oferto lá, eu sou ainda de lá, mas frequento a capela, e como eu frequento apenas a capela, eu não tenho compromisso, e aí com isso, vem quando quer, se não quiser também não vem, e não avisa o pastor, e some da igreja 3 meses, e o pastor fica desesperado para saber onde é que está, some também. Momento de desabafo, né, gente? Então, o que acontece? Precisamos também ser constantes com a obra do Senhor, porque a gente precisa saber um do outro, a gente precisa estar junto. A gente tem uma frase que eu gosto muito dela, que eu aprendi alguns meses atrás, que é, não se faz nada grande sozinho. Se fez sozinho, é porque não é grande. Então a gente só consegue construir juntos o que Deus quer para esta comunidade, para esse povo de Deus reunido aqui, se estivermos juntos, constantes e conectados. Quantos entendem essa palavra? Amém? Além de ser constante, o apóstolo Paulo diz, sejam firmes, sejam constantes, mas também sejam abundantes na obra do Senhor. E eu gosto dessa palavra abundância, porque ela não está relacionada a finanças apenas. Pelo contrário, a palavra abundante significa estar disposto para sempre doar mais do que o necessário. Sabe aquela pessoa, por exemplo, se você fosse patrão ou for patrão, não sei, e sabe aquela pessoa assim no seu trabalho que sempre faz só o que mandam fazer? Tudo bem, ela paga para isso, mas não é diferente quando você tem alguém, um funcionário, ou você é o funcionário assim, ou o militar, ou enfim, que você faz por amor e faz muito além. Todo mundo olha e fica admirado e fica feliz com você, porque você, por amor, faz muito além. Na casa do Senhor é a mesma coisa, a gente tem funções, a gente tem ministérios, mas experimente ser abundante. Não seja só, eu vou fazer só a minha parte. Não, deixa Deus te usar com abundância, para que coisas grandiosas Deus faça através da sua vida. Seja abundante na obra do Senhor.
é estar imerso no serviço da casa de Deus, é estar envolvido com todo o corpo no reino de Deus, na casa do Senhor. Não é fazer o mínimo por obrigação, mas fazer tudo o que precisa ser feito por amor. Tem uma frase que eu vi em algum lugar que diz assim: poucos têm feito muito, porque muitos têm feito pouco. Existe uma estatística mundial, essa estatística, que diz que aproximadamente 20% das igrejas, 20% das pessoas das igrejas, são as pessoas envolvidas com a obra e o trabalho na casa do Senhor. E isso é desesperador, significa que a cada 10 pessoas, apenas 2 se voluntariam para trabalhar na casa do Senhor. E eu creio que isso pode e deve mudar em nosso meio, porque a gente precisa ser abundante nisso também. A gente precisa ser abundante nas mãos do Senhor para que Ele nos use de maneira poderosa, para que muitas coisas possam acontecer para a glória dEle. E o apóstolo Paulo termina o versículo dizendo: nosso trabalho no Senhor não é vão. E aqui, irmãos, há a cereja do bolo dessa história toda. Tudo que a gente faz na casa do Senhor, na obra do Senhor, no reino de Deus, nada é para nós mesmos. Ninguém é insubstituível. Nenhum de nós é dono de um pedaço da obra do Senhor. Não, nós somos apenas cooperadores, todos nós. E justamente por causa disso, a gente não faz para receber mérito humano, nenhum de nós. Nenhum de nós deve fazer o trabalho na obra do Senhor para receber algum tapinha nas costas. Não, não é assim que funciona. Deus é quem recompensa porque Ele julga os corações. Fazer coisas externamente para ser visto, a palavra do Senhor diz que isso já é o galardão, ou seja, já é a recompensa da pessoa. Se ela faz alguma coisa no reino de Deus, esperando receber palminhas ali, todo mundo olha como você é bom, como você é legal, ok, isso já é a recompensa da pessoa. Agora, se a pessoa serve no reino de Deus, sem esperar receber nenhum tipo de recompensa humana, então a palavra do Senhor diz que Ele dará o galardão. É Ele quem dará a recompensa, e não uma recompensa humana. Você já parou para pensar que a gente não precisaria ser recompensado por tudo que a gente faz por amor, porque é no mínimo uma gratidão pelo sacrifício da cruz, mas ainda assim Deus decidiu nos recompensar e nos dar galardões. E por mais que aparentemente a gente não veja frutos, e esse talvez seja um dos maiores desafios nossos no reino de Deus. Às vezes a gente faz coisas juntos, a gente abençoa a vida de pessoas, a gente discipula, e às vezes a gente não vê o resultado imediato. Então me permita dar essa palavra para você que cuida de pessoas, você que é líder de célula, líder de grupo de crescimento, líder de algum ministério. Às vezes você investe na pessoa, às vezes você acompanha a pessoa, discipula a pessoa, e você não vê o resultado imediato. Pelo contrário, às vezes a pessoa, você gasta maior tempão discipulando a pessoa, e lá pelo meio do caminho ela decide abrir mão do Senhor e viver a vida dela. Então, todo trabalho no Senhor não é vão. A semente foi plantada. E pode ser que essa pessoa, em algum momento, ela se lembre da palavra que Deus, através da sua vida, colocou e implantou no coração dela. Então saiba que o nosso trabalho no Senhor não é vão. 1 Coríntios 3, versículo 13, caminhando para o fim já. Projeta para a gente 1 Coríntios 3, versículo 13. Olha o que a palavra do Senhor diz, 1 Coríntios 3, sobre esses galardões que Deus dá para todos aqueles que servem ao Senhor. 1 Coríntios 3, versículo 13 em diante. A palavra do Senhor diz que a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Meu amor, chama por gentileza Ana Clara, pede para ela entrar por gentileza. Ou seja, toda a nossa obra passará pelo crivo do Senhor, e somente Ele sonda mentes e corações. Nós não temos o poder de sondar a mente e o coração de ninguém, ainda mais o nosso, nem o nosso próprio a gente tem, mas todas as nossas obras passarão pelo crivo do Senhor. E Ele sim avaliará o que estava no nosso coração quando fizemos a obra do Senhor. Eu quero concluir dizendo que as 3 características inegociáveis que nós precisamos ter é firmeza,
constância e abundância. Vamos falar juntos essas 3 palavras? Firmeza, constância e abundância. Mais uma vez, firmeza, constância e abundância. Seja firme, nada pode abalar a sua fé. Seja constante, não permita que ventos de doutrina ou coisas chamem a sua atenção e você fique o tempo todo em cima e embaixo. Não, seja constante, maratona, não é uma corrida de 100 metros. E abundância, ou seja, deixa Deus te usar poderosamente e com abundância no reino de Deus. Que você dê não apenas um pouquinho do seu tempo, que você não dê apenas um restinho do seu vigor, pelo contrário, dê tudo que você tem e é para a casa do Senhor, para o reino do Senhor. E como Deus não fica devendo nada para ninguém, Ele vai te abençoar. Quantos creem nisso? Vamos orar, vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar por esta palavra.